A gente vai estar falando aqui como elaborar um currículo atrativo, né? E eu vejo que uma das maiores reclamações que as pessoas têm é que falam que tá difícil o emprego, né? Tá muito difícil se recolocar, tá difícil conseguir emprego. Pedem experiência, mas eu não tenho. E estão sempre reclamando, falando as mesmas falas. Mas hoje a gente vai conversar aqui sobre a importância do conhecimento, e quando a gente coloca esse conhecimento no papel, isso faz toda a diferença. Fala, Áurea. Sejam bem-vindas aqui à Casa do Cuidador. Fabi, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos aqui à Casa do Cuidador, que a gente está fazendo essa live para ajudar pessoas que estão passando por esse processo de recolocação ou querem mudar de trabalho e não sabem o que fazer, como fazer. São pessoas também que estão precisando de ajuda para conseguir a primeira oportunidade de trabalho. Aí fala, todo mundo está pedindo experiência, eu não tenho experiência. Então a gente vai falar aqui sobre isso. Essa aula eu dou aqui na Casa do Cuidador para as minhas alunas, e eu vou dar igualzinho, eu dou aqui, não vou falar detalhadamente para que todas entendam. Espero que vocês estejam com papel e caneta para anotar tudo. A única diferença é que quando os meus alunos vêm fazer essa aula, eu corrijo cada currículo e aí a gente já sai com esse currículo pronto para poder contribuir. Que às vezes a gente vai falando aqui, mas muita gente tem dificuldade na hora da construção. Então a gente constrói esse currículo junto. Mas a aula é a mesma. Então eu tenho certeza que você vai aprender e você vai conseguir contribuir com outras pessoas também com esse conhecimento e com você também, tá bom? Então eu espero que... Deixa eu ver se iluminando aqui fica melhor, gente. Fica não, né? Tô muito amarela. Deixa eu ver. Tô muito amarela, né? Aqui no Facebook ficou legal, mas eu tô muito amarela. Tô muito pálida, sem uma maquiagem. Não vou botar não, deixa eu assim, né? Sem uma maquiagem, sem nada. Oi, Ivete! Seja bem-vinda! Gente, compartilha essa live com as pessoas, convide pessoas, que às vezes a gente está num posicionamento que a gente só reclama, mas não faz nada para mudar a nossa história. Então, meu objetivo é aqui fazer com que a gente mude a nossa história e consiga, com isso, ajudar outras pessoas a mudarem a história dela também. Tá? Então, tudo que eu colocar aqui, eu gostaria muito que vocês participassem, tirassem a dúvida de vocês, que eu vou fazer tudo igual eu faço nas aulas aqui. É claro que a gente acrescenta outras informações que não vai dar tempo para fazer aqui. São 4 horas de aula, né? E eu não vou poder me estender detalhadamente em cada processo. Mas eu tenho certeza que tudo que eu passar aqui, se você anotar, quebrar tua cachola para fazer, você vai fazer de uma forma excelente. E por que eu acredito muito que você fazendo o seu currículo vai fazer a diferença? Porque não existe pessoa melhor para escrever sobre você do que você. Quando você paga alguém para fazer o seu currículo, a pessoa vai fazer um currículo genérico, a não ser que você tenha uma pessoa especializada. Como aqui a gente tem uma pessoa que eu fiz parceria, que ela tem o meu método, e aí ela faz de uma forma especializada o currículo da pessoa, fazendo meio que uma entrevista para que ela consiga construir o currículo. Mas isso só tem sentido se você souber falar de você. Por quê? Nós estamos o tempo todo nos vendendo, não é verdade? A gente está o tempo todo nos vendendo dentro dos nossos relacionamentos, né? A gente, quando vai conhecer uma pessoa, uma colega, um relacionamento amoroso, a gente vai vender a nossa ideia, né? De ideia de quem nós somos para essa pessoa. E dependendo da forma que eu vendo o meu posicionamento, as minhas ideias para essa pessoa, eu posso me tornar amiga ou ela pode me odiar. E quem já teve uma experiência de um grupo de relacionamento, né? Tipo, o Facebook tem negócio de namoro, tem Tinder, tem vários outros programas de relacionamento, aonde você precisa escrever todas as suas informações,
colocar uma foto bem legal para que outra pessoa, ao te ver, sinta interesse e te dá um match. Então é basicamente isso que a gente vai falar, sobre esse relacionamento, só que profissional. Então quanto mais você fala bem de você, coloca suas características, mais você chama atenção. Lembrando que uma pessoa, quando vai recrutar um cuidador, né? Vou falar especificamente de cuidador porque esse é o meu nicho, mas poderia ser qualquer outra profissão. Então, quando um recrutador ele vai avaliar um currículo para colocar numa residência, ou então uma pessoa está querendo contratar um cuidador e aí vai avaliar o currículo, ou uma instituição de longa permanência, né? Todos esses locais o cuidador pode trabalhar. Ele está recebendo vários currículos. Então, se você não fizer de uma forma atrativa o seu currículo, você vai ser mais um que ele vai jogar fora, um papel que ele vai jogar fora, porque ele não vai ter tempo de avaliar o que você estava pensando ao colocar suas informações. Então, é muito importante que você saiba se vender. Nós vivemos no marketing o tempo todo, aonde a gente vende a nossa ideia. O que está acontecendo neste momento? Eu estou aqui nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu estou vendendo o curso de cuidador de idoso através da minha pessoa, que poderia ser uma professora, que poderia ser um aluno numa live. Todas essas ferramentas servem para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho. Então, o currículo também é uma ferramenta poderosa para você divulgar a sua potencialidade. O que tem acontecido? Quando eu não sei falar de mim através do papel, eu nem dou a segunda oportunidade para a pessoa me conhecer, ligar para fazer uma entrevista, marcar uma entrevista presencial, né? Que muitas agências estão usando a ferramenta tecnológica para fazer a primeira entrevista. Então, se eu não falo de mim de uma forma estratégica, intencional, essa pessoa não vai ter interesse de me conhecer mais. E se o meu currículo for igual ao de todo mundo, eu não vou apresentar para aquele recrutador um diferencial. Então, eu preciso aprender a falar de mim. E o que acontece? Isso tem que se tornar um hábito, uma constância, porque o currículo é uma ferramenta viva. Eu hoje estou deste jeito, fazendo com essas informações, mas na medida que eu faço um curso, na medida que eu melhoro a minha pessoa, eu vou colocando outras informações aqui, que esse é o objetivo. Então isso aqui precisa estar bem vivo. Por isso que eu sugiro que você que está trabalhando, você que pensa em mudar de trabalho, pega um caderninho, escreve todas as suas atividades, o que você faz, de que forma você agregou valor para o seu cliente, né? Para essa casa que você está, para essa agência. Porque a gente tem um hábito de esquecer quais os pontos positivos que a gente obteve naquela casa. Então, se você não souber, se você não lembrar, né, das coisas que você contribuiu, o que você vai colocar nesse currículo, entendeu? Então, ele precisa ser uma ferramenta viva. Vamos lá. Então, a primeira coisa que você precisa saber, que algumas pessoas me perguntam, se eu devo ou não colocar foto no meu currículo, tá? De acordo com a lei, existe um projeto-lei 187/2021 que proíbe que as agências peçam foto para as pessoas, ok? Isso é lei. Algumas profissões, como modelo, sei lá, uma pessoa que precise muito da imagem, é necessário mandar. Imagina uma modelo criar um portfólio dela e não mandar uma foto, não tem sentido, né? Mas essa lei existe. Então, o que eu tenho para te dizer? Existe a lei que proíbe o recrutador pedir foto, mas o fato é que para uma empresa de longa permanência, para uma empresa de home care, para uma pessoa que vai te contratar, saber da sua aparência é importante. Por quê? Porque você vai andar o tempo todo com as pessoas, com outras pessoas, e que fazem questão, querendo ou não, de estar com uma pessoa com uma boa aparência.
E aí, quando eu falo uma boa aparência, eu não quero dizer se você é branca, preta, roxa, cor de abóbora, se você é gorda, magra, alta, baixa. Não, a minha questão não é essa, tá? Porque todo mundo acha que as pessoas que me conhecem sabem que eu fui uma pessoa obesa, então não tem nem por que tá pré-julgando isso, né? Mas o fato querem saber se você tem um cabelo cuidado, uma aparência saudável. Imagina um doente cuidando de outro doente. É basicamente isso. Então, se você não se sente bem com a imagem que você construiu, então não adianta nem botar foto, né? E se for colocar uma foto, nada de biquíni, nada de uma roupa qualquer, uma roupa à vontade, que mostre o decote. E tudo que eu tô falando, gente, já estive à frente de uma empresa de home care durante 10 anos. Então, não tô jogando palavra ao vento, não. São fotos que eu recebia de cuidadoras, porque tem muita gente sem noção. Então, nada de roupa transparente, decotada. Por exemplo, eu adoro usar brincões assim, né? Mas numa foto profissional onde eu vou atuar como cuidadora, eu não vou botar uma foto com um brinco desse tamanho. Você entende? Com a imagem que eu quero passar. Será que quando alguém me vê com um brinco desse vai achar que eu vou trabalhar também com esse brinco? Nem todo mundo vai entender que eu tenho a noção de tirar o brinco na hora de exercer minha profissão de cuidador de idoso. Então, para que você não levante dúvidas, você vai já tirar com um brinco pequenininho, de preferência talvez sem brinco, para mostrar que você entende que você está concorrendo a uma vaga de cuidador de idoso. Ali, eu já estou comunicando para esse recrutador que eu tenho senso, ok? Então, é uma forma de eu me comunicar sem fala, através de um currículo. Uma outra coisa quando você constrói o seu currículo, você precisa colocar em primeiro lugar as suas informações, o seu nome. Não precisa colocar o seu nome todo, gente. Hoje em dia, com a lei da proteção de dados, hoje em dia com todo mundo copiando as informações para usar nossos nomes para coisa ruim, né? Para roubar, para pegar empréstimo, enfim. Coloque o seu nome, o seu segundo nome, o seu último nome. Não coloque sua identidade, o número da sua identidade, seu CPF. Não coloque essas informações pessoais, tá? Não precisa colocar sua data de nascimento. É importante você colocar a idade que você está atualmente. Uma outra coisa importante, deixa eu ver aqui que fui anotando. Não coloque o seu endereço todo. Coloque o nome da rua, um número, se for apartamento, bloco, não coloque. Proteja os seus dados. Boa tarde, Carlinha. Proteja os seus dados, tá bom? Telefone. Quando o seu telefone for diferente do seu WhatsApp, sinalize no seu currículo que você tem um telefone para chamada e um telefone para o WhatsApp. Que a ferramenta WhatsApp tem sido poderosa para recrutar, para fazer compra, para vender, não é isso? Eu, por exemplo, aqui na empresa, eu nem tenho telefone convencional. Eu só uso o WhatsApp celular, porque ninguém ligava para o convencional. E aí eu entendo que onde eu estiver, as pessoas podem entrar em contato comigo. Então, se você tem 2 números, né? Um para atendimento, outro para o WhatsApp, sinaliza isso no seu currículo. Ok? Para ele não ficar tentando te ligar e naquele momento que que aquele telefone não é para ligação, é somente para o WhatsApp. Então coloca lá. Uma outra coisa são os e-mails. Quantos e-mails eu vejo de forma pejorativa, né? Garota manhosa, garota bombada, até ri aqui na aula, né? Garota bombada, bombadeira de Irajá, fulana bombom. Então, gente, por favor, coloque um e-mail profissional. Você está buscando emprego, você está buscando uma oportunidade de recolocação. Então, você precisa entender que ao buscar uma oportunidade de trabalho, um emprego, você está exercendo a profissão de desempregada em busca de um emprego. É um emprego, é uma atividade que precisa de disciplina,
de ordem. Então, se você acha que ligando para as pessoas, pedindo para ela conseguir um emprego para você, você vai conseguir, tá enganado. Ou então, se você pega um telefone ligando para as agências, tem emprego aí, tem emprego aí, as agências estão em saco cheio de ouvir pessoas que fazem isso e não vão te dar atenção. Então, seja estratégica, intencional o tempo todo. Busque dentro da sua estrutura, onde você quer trabalhar. Se você quer trabalhar numa empresa de longa permanência, vai no Google, busque as empresas de longa permanência, verifique de que forma ela está recebendo o currículo, porque o site diz lá, é pelo WhatsApp, é por e-mail, algum tipo de aplicativo, o site te informa qual é a melhor forma de você mandar o seu currículo. Então, se você manda pelo WhatsApp de uma empresa que pede por e-mail, ela vai excluir o seu e-mail, o seu currículo. Se a pessoa está te pedindo para você mandar através de e-mail e você pega o currículo e bota embaixo da porta do escritório da pessoa, ela vai rasgar o seu currículo. Então, seja gentil ao ponto de colocar de acordo com as informações que a empresa já colocou. O site serve para isso, para você olhar e ver de que forma essa empresa vai te recrutar. E aí vai estar lá, trabalhe conosco. Aí no trabalhe conosco você vai ver que é um e-mail, ou pelo WhatsApp, ou aí pede para entrar em contato, enfim, tem várias formas. Faça o que essa empresa está querendo, não o que você quer e você acha conveniente que seja. Aí você vai ser eliminado, que vai ver que você tem dificuldade de entender as orientações da empresa. Já começa ali te descartar, ok? Então, quando você for colocar o e-mail, coloca o e-mail profissional. ericaoliveira@gmail, por exemplo, Érica Cuidadora, sabe? E outra coisa, nada daqueles e-mail, erica39245110203050, gente, esse e-mail é surreal, é muita preguiça de pensar no e-mail legal, não é não? Ô preguiça, ô vida. Então, por favor, faça um e-mail profissional no Gmail ou no Hotmail, acho que nem existe mais Hotmail, mas enfim, faça um e-mail profissional para você divulgar. Tenha um e-mail específico para você divulgar o seu trabalho, tá bom? As redes sociais. As redes sociais, todo mundo fala assim, minha rede social é privada, Érica. Não existe rede social privada. Quando eu coloco o seu nome no Google, o pai Google me traz todas as informações pertinentes à sua vida, qual é a sua rede social, se você tem Facebook, se você botou uma empresa na justiça, se você tem Instagram. E ali eu consigo entrar e mapear como é o seu comportamento. Então, no momento que você está buscando uma oportunidade, tenha cuidado com as informações que você coloca no seu Instagram, no seu Facebook. Por quê? Porque ali eu consigo avaliar o seu comportamento. Aí às vezes você pensa assim, eu mandei currículo, mas nunca me chamaram. Aí eu vou olhar o seu Facebook, o seu Instagram, tá lá, você arranjando barraco, ou então se expondo o seu corpo, falando mal de todo mundo, brigando, jogando indireta. Quem vai querer uma profissional desse jeito? Porque vai me mostrar que você, quando for trabalhar em equipe, você vai arranjar a mesma confusão das redes sociais. Então, ali eu já te elimino porque você não está de acordo com o perfil profissional que eu quero. Então, tome cuidado com as informações, né? Hoje as pessoas têm tanta necessidade de estar falando a sua opinião, de estar... O que foi? Tem tanta necessidade de estar falando a sua opinião, de estar... expondo, né, a sua vida que acaba se expondo demais. Então, tome cuidado com essas informações que vocês colocam, tá? As redes sociais. Não é obrigado a colocar a rede social no currículo, mas se você colocar, vai facilitar e ele vai olhar lá e vai ver que você é uma pessoa gente boa. E se não for, então dá uma tapeada, tá? O meu é só de receitas, tá ótimo, então deixa de receita, né? Aqui eu tô falando assim, se você tá buscando emprego para cuidadora de idosos, e se eu tenho receita, mostra lá que você é uma excelente cozinheira. Mas você não tá falando mal das pessoas. Porque ali quando eu falo mal, quando eu me exponho, eu tô colocando uma visão, ali eu tô mostrando quem eu sou de verdade.
que eu não me adapto a trabalhar em equipes, eu arranjo confusão aonde eu passo, eu jogo indireta para as pessoas. É essa a imagem que você quer passar? Então, se é essa a imagem que você quer passar, beleza. Caso contrário, não se exponha, tá bom? E botar sobre comida, sobre receita, tá tudo bem, não tem nada de errado, tá maravilhoso. Quiser mandar uma coisinha para mim, fica à vontade, tá bom? Então, agora, o objetivo profissional. Tem gente que bota um somebody love no objetivo profissional, que depois que você coloca as suas informações pessoais, o segundo passo é você colocar o seu objetivo profissional. E aí tem gente que bota tanto somebody love, seja objetivo mesmo, colocando qual é a profissão que você quer atuar. Então eu vou falar aqui especificamente sempre da profissão cuidador de idoso, que é o que eu trabalho, tá? Então você vai querer atuar como cuidador de idosos numa instituição de longa permanência, ou no domicílio, ou hospitalar. É isso que você quer. Você não quer atuar... Eu já vi assim, ó. Qual é o meu objetivo? Trabalhar essa maravilhosa empresa de qualquer coisa, que me dê qualquer oportunidade. Gente, qualquer coisa não tem vaga. Não tem vaga para qualquer coisa. Quem busca qualquer coisa, busca qualquer oportunidade para qualquer salário. Então, você não está em busca de qualquer coisa, você está em busca de uma profissão que é cuidar. Cuidar de quê? De pessoas, que pode ser idoso ou não. Mas você não quer qualquer emprego. Você quer um emprego que você trabalhe um mês direto, só vai visitar a sua família uma vez no mês? Não. Você quer um emprego que tenha uma dignidade de salário e de horário, né? Então, isso é importante colocar. Que você quer atuar como cuidadora em determinados locais, hospitais, instituições de longa permanência. Para quem não sabe o que é instituição de longa permanência, é o antigo asilo. Hoje não se chama asilo, se chama instituição de longa permanência para idosos, ok? Trabalhar em hospitais. Então é isso que você vai colocar. Resumo da qualificação, que é o segundo ponto. O resumo da qualificação é um resumo da sua trajetória profissional. Você, por exemplo, é cuidadora, tá? Como você nunca trabalhou como cuidadora, um exemplo, né? Mas você atuou com outras profissões. Ou você nunca trabalhou como nada, começou a cuidar da sua família, da sua mãe, do seu pai e percebeu que era isso que você queria. Então, a sua trajetória profissional, você vai colocar que você trabalhou 10 anos ou 5 anos como cuidadora familiar, com paciente, aí vai falar da história que era o seu paciente. Tinha Alzheimer, tinha Parkinson, era acamado, não era? Quais eram as intercorrências que aconteciam naquela situação? De uma forma simples, quatro linhas no máximo, mas falando exatamente o que você passou, qual foi a sua história profissional. Um exemplo, eu já atuei no setor de treinamento e desenvolvimento de pessoas, eu já fui auditora de qualidade, né? E hoje eu sou empresária, já dei palestras, enfim. Só que a total da minha experiência, eu tenho 27 anos de profissão. Então, eu tenho 27 anos de profissão, atuando no setor de treinamento e desenvolvimento. Aí eu vou falar as experiências que são inerentes àquela vaga que eu tô querendo, que de certa forma vai contribuir para a vaga que eu tô querendo. Agora, não adianta falar que eu tô querendo, vamos supor, um exemplo, tá? Eu trabalhei como manicure, é verdade, já trabalhei como cuidadora de idosos também, mas não adianta falar para um setor de treinamento que eu já trabalhei como manicure e como cuidadora de idosos. O que isso vai contribuir para a vaga que eu quero no setor de treinamento e desenvolvimento? Nada, tá? Eu trabalhei como pedreira, não interessa, você não vai jogar cimento no idoso. Se vai, pelo amor de Deus, não deveria, né? Então é isso, o meu tá. Então, por favor, coloque de forma bem resumida a sua trajetória profissional, porque lá embaixo a gente vai colocar de forma detalhada, tá? Então aí você vai colocar assim, eu anotei os exemplos aqui para ser bem objetivo aqui na nossa live, tá? Um exemplo de um resumo da qualificação, da sua trajetória profissional. Experiência de 5 anos como cuidadora familiar, com um paciente hipertenso, diabético, doença de Alzheimer, cadeirante,
É isso que você vai colocar. Qual foi o que nesse tempo de 5 anos, o que você fez? De quem você cuidou, ok? E aí se você não foi cuidadora familiar, foi cuidadora informal, porque a gente só considera cuidadora profissional aquelas que têm a certificação de cuidadora. Então você pode botar cuidadora informal, aí vai colocar tudo que está aqui. Então se você atuou também, tem gente que nunca atuou, está sendo a primeira oportunidade. Você pode botar que você fez trabalho voluntário, de voluntariado, e aí você vai colocar um resumo aqui. Por quê? Porque tudo isso está ligado a cuidados com pessoas, tá? Então isso vai agregar valor para o meu currículo. Eu sempre tenho que pensar o seguinte: o que o meu recrutador precisa saber de mim ao ponto de me chamar para me conhecer, para conhecer minhas qualidades? De que forma, é como se eu estivesse aqui, estou conversando com você, estou falando com você, então de que forma eu posso trazer informações que vão agregar valor para que ele sinta interesse em me conhecer, tá bom? É sempre esse diálogo, é como se fosse o mesmo, vou voltar, um namoro, de que forma eu posso falar de mim ao ponto dele me dar aquele match? Aí, na medida que eu aprendo a falar de mim, eu vou me tornar interessante para quem está ouvindo a meu respeito. A sua formação é sempre a sua escolaridade, não é o curso que você fez. Então, se você fez ensino fundamental, se você fez ensino médio, você vai colocar a sua última escolaridade. Não precisa colocar, fiz ensino fundamental em local X, fiz ensino médio em local X, ensino fundamental é o antigo primeiro grau, tá bom? Não coloque primeiro grau, segundo grau, porque nem existe mais há muito tempo. Não se fala, não tem mais esse termo. A gente percebe que a pessoa está desatualizada quando ela usa termos que não existem mais no mercado. Então, sempre coloca assim, ensino fundamental, ensino médio, aí você vai colocar o nome da instituição e o ano da instituição, ou especificamente, se tem muito tempo que você fez o seu ensino fundamental, não precisa colocar o ano, só coloca onde você fez, tá bom? Cursos. O curso que você fez, aí você sempre vai colocar o mais novo. O que eu vejo? As pessoas botam um curso de 1992 e 1902, né? Ninguém lembra, ano muito antigo. Aí mostra que você está extremamente desatualizada. Quando eu olho aquele curso, o último curso que ela fez foi em 1922, eu já paro de assistir, já paro de ler. Porque ela mostra para mim que ela não tem se atualizado. Mas agora, se eu coloco o meu último curso, que foi 2023 ou 2022, eu dou uma atenção diferenciada, tá bom? Então, aqui no curso, um exemplo, curso de cuidador. Para a área da saúde, para cuidador de idosos, o importante é você colocar a sua carga horária. Por quê? Porque tem cursos de abaixo de 50 horas, curso de 100 horas, esses cursos já não são mais aceitos no mercado. Aí algumas pessoas estão vendo aí a minha live e falam assim: Érica, mas eu fiz o curso com você e era 160 horas. É para você se atualizar, porque o tempo mudou, né? As coisas mudaram, existe agora a lei estadual 7.332 que deram as diretrizes e adaptação para os cursos fazerem a carga horária acima de 160 horas. É legal isso, que aí você vai se atualizando. Mas de qualquer forma você tem que colocar ali curso de cuidador, a carga horária, o nome da instituição que você fez o curso e o ano, tá? Então, o ano mais novo vai ser, o ano mais atual vai ser primeiro do que o ano mais antigo, beleza? Ok? Eu quero dizer que 2023 ou 2021 vai ser primeiro do que 1902, um exemplo, tá? E aí você vai colocar todos os seus cursos aqui e botando a carga horária à instituição. Experiência profissional. Uma das coisas que eu vejo, eu não tenho experiência. Eu não consigo porque eu não tenho experiência. Gente, experiência
É tudo muito relativo. Por quê? Experiência pode ser estágio, experiência pode ser serviço voluntário, experiência pode ser os serviços que você atuava com seu familiar, porque você pode ser uma cuidadora familiar, ok? Então você é uma experiência. Experiência pode ser o serviço extra, que algumas pessoas chamam de bico. Eu tenho um ranço desse nome bico. Não, é um serviço extra que você fazia. E muita gente desvaloriza esse bico, mas era uma atividade. Então, não subestime o trabalho que você teve. Eu nunca tive carteira assinada, então eu não tenho como comprovar. Você vai colocar que você era autônoma e fazia esse serviço X. Então, não precisa ter a carteira assinada para considerar experiência de trabalho. Viu que só aqui a gente já teve vários exemplos de experiência e você está perdendo tempo não colocando? Então, você pode colocar a experiência de estágio, tá? Que saiu um projeto-lei que é 2762 em 2019, que diz que experiência de estágio deve sim ser considerado como atividade de estágio deve sim ser considerada como experiência de trabalho, tá bom? Então o seu estágio pode ser colocado na instituição, no seu currículo. O importante dessa experiência é que você coloque o seguinte: colocou lá o local que você trabalhou e, mais uma vez, sempre o mais novo com o mais antigo, tá? Então, o seu trabalho atual, o seu último trabalho deve ser primeiro e os seus trabalhos antigos por último, colocando o nome da instituição. Eu sou cuidadora, seus conteúdos são ótimos. Obrigada, Fabiana. Então, botando lá o seu último trabalho, né? Ou o seu trabalho atual e o seu trabalho antigo. E você vai colocar a sua função, se você era cuidadora, se você era doméstica. E aí eu vou ressaltar um ponto aqui importante. Algumas cuidadoras têm na carteira de trabalho escrito doméstica, mas elas atuavam como cuidadora de idosos, ok? Você vai colocar a sua função como doméstica e vai colocar a sua atividade como cuidadora de idosos. E eu vou te explicar como você vai colocar. Mas é importante você entender que o nome do local, se for uma instituição jurídica, ou uma instituição, uma instituição de longa permanência, uma empresa de home care, você vai botar o nome da empresa de home care ou o nome da instituição de longa permanência. Se for uma pessoa física, um cliente que você trabalhava diretamente, você não vai colocar o nome dele, você vai colocar paciente de tantos anos, ok? Para não expor o idoso, não expor o familiar, porque você não tem autorização para divulgar o nome dele, a não ser que você tenha um documento que dê essa autorização. Aí sim você coloca o nome dele, coloca o nome e o ano que você trabalhou, tá? Um segredinho. Se você é uma pessoa que está sempre mudando de trabalho, e aí não fica botando assim 2 meses, 1 mês, não. Bota o ano que fica melhor, né? Que chama menos atenção. Agora, se você se você é o tipo de pessoa que fica bastante tempo num trabalho, bota 5 anos de experiência, 6 anos de experiência. Isso chama muita atenção, mostra uma estabilidade, ok? Então, vamos lá. Aí você vai colocar o nome da instituição ou o nome da pessoa física, o ano que você ficou lá. A função, cuidador de idoso, doméstica, enfim. Atividade. Você precisa entender o seguinte: eu preciso escrever de uma forma detalhada as minhas atividades. Por quê? O que acontece geralmente? Eu subestimo as atividades, porque eu acho que o que eu faço, qualquer um poderia estar fazendo. Mas se você entender que o que você faz é único, você vai dar importância às suas atividades. Então, coloque aqui que vamos supor que você tenha trabalhado numa instituição de longa permanência. Então, você vai colocar quantas pessoas você
cuidava nessa instituição de longa permanência, ok? Então, por exemplo, eu era responsável por 15 idosos, 10 idosos, e aí dentro desses idosos tinha pacientes acamados, pacientes que andavam com diabetes, hipertensão, Alzheimer, Parkinson, tudo que todos os idosos tinham, para que a pessoa que vai te recrutar entenda que você tem habilidade para lidar com um paciente com Alzheimer, um paciente com Parkinson, um paciente com ELA, um paciente hipertenso, um paciente com glicose alterada, diabético. Então tudo isso vai mostrar as suas habilidades as suas competências e habilidades dentro de cada situação. Então não deixe de falar, tá? Se você cuidava das medicações, se você cuidava das fraldas, se você era responsável pela organização da casa, se você que comprava as coisas da casa, porque várias cuidadoras às vezes estão com o idoso e o familiar está fora inclusive do Brasil, ela é responsável por tudo. Então coloque essas informações para que você entenda a importância que o recrutador entenda a importância do seu papel dentro de uma residência. Se você não colocar isso, ninguém vai saber. E não espere que isso aconteça só na entrevista. Pode ser que quando você não fala, né? Se você não falar, talvez ele nem tenha o prazer de te chamar para uma entrevista. Então coloque isso nas suas informações. Uma experiência de voluntariado também deve ser colocado, porque é uma experiência, tá bom? Então saiu uma deixa eu ver aqui se eu acho aqui que eu coloquei. Não coloquei não. Tem uma lei que fala sobre o voluntariado, que é considerado como experiência também, tá bom? Então tudo que eu tô te falando é de acordo com o projeto-lei que diz que inclusive a pandemia trouxe essas mudanças, né? Com a pandemia, muito trabalho informal, voluntariado, trouxe mais ênfase, porque muita gente hoje em dia trabalha na informalidade e muita gente fez trabalho voluntariado que conta para cuidado de pessoas. Emprego sem carteira assinada, como eu falei, serviço avulso, tudo isso serve como experiência, tá bom? Mas o quê? E quando você está lá com a função, é importante você entender que a atividade é fundamental, colocar atividade, por quê? Quando eu coloco que eu trabalhei na casa de João como cuidadora e na casa de Maria como cuidadora, eu estou dizendo que eu fiz as mesmas coisas. Só que quando eu trabalho na casa de Maria com paciente com Alzheimer, eu posso trabalhar com paciente com Alzheimer numa outra casa que não vai ser da mesma forma, porque eu não posso afirmar que todos os pacientes com Alzheimer têm os mesmos comportamentos, tá? Que a estrutura da casa é a mesma. Talvez numa casa você precise fazer comida, talvez numa outra você não precise, que tem toda uma estrutura lá. Quem sabe você é aquela cuidadora que levava para fazer exercício, que marcava as consultas, que ia a médico. E tem cuidadoras que não faz nada disso. Então é muito importante todo mundo entender que você faz trabalhos além. Mas às vezes nem você reconhece isso como um trabalho. Entende? Por isso que é muito importante você escrever o que você faz na casa de fulano, cicrano. Até o serviço extra, tá, gente? Porque você teve experiência, sim, você exercitou com cuidadora familiar, você marcava consulta, você levava ao médico, você dava banho no leito. Quantos idosos estão há 10 anos numa cama e não tem uma úlcera de pressão? Por quê? Porque você cuidou muito bem desse idoso. Às vezes ele fica no hospital uma semana, já tá cheio de úlcera, né? A úlcera de pressão é a antiga escara, né? Que todo mundo falava. Então é importante que você coloque isso para as pessoas saberem que você tem diferencial. Tem gente que faz a compra da casa, tem gente que sabe mexer com estoque de medicamento, estoque das fraldas e sabe botar em ordem de vencimento. Ah, Érica, mas isso todo mundo faz. Quem disse? Quem disse, Berenice? É importante você colocar tudo isso, que mostra que você tem destreza, que você tem habilidade para lidar com o familiar, que você tem habilidade para cuidar do pertence do idoso. Tem tanta potencialidade no que você está fazendo, não menospreze o que você está fazendo. Uma outra coisa,
Por que alguns clientes colocam você cadastrado como PEC da empregada doméstica, como doméstica? Porque muitos não entendem que cuidador de idoso está dentro da PEC das domésticas, que é uma lei que surgiu, que todas as pessoas, todo profissional que trabalha dentro de uma residência está incluído dentro dessa PEC das domésticas. E aí você pode ser um motorista, uma cozinheira, uma passadeira, pode ser um jardineiro. Essas profissões estão dentro da PEC das domésticas, que dão as diretrizes lá dos seus direitos e deveres dentro dessa legislação. Se vocês quiserem, eu posso até fazer uma live a respeito disso. Lembrando que eu não que a gente ensina aqui na aula, tá? Então, aí você vai colocar isso. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, só para trazer uma forma lúdica, né? Eu posso afirmar que uma recepcionista do Sérgio Franco é a mesma recepcionista de um hotel Copacabana Palace? Ela faz as mesmas atividades? Não. A recepcionista do Sérgio Franco, ela precisa ter conhecimento em plano de saúde, né, em alguns exames, que uma do Copacabana Palace talvez precise de um inglês, precise de outras formações, e as duas são recepcionistas, ok? Então eu preciso ser muito claro em que eu vou colocar e não subestimar tudo que eu faço. Atividade extracurricular. O que é importante você entender? Quando você estiver fazendo curso, assim que eu falo para meus alunos, aproveita para buscar palestras, buscar conhecimentos que vão agregar dentro do seu currículo. Tem muitas palestras gratuitas, instituições que vão agregar valor para você. Então, tudo isso vai com certeza contribuir para o crescimento do seu currículo. E aí você coloca essas informações, tá? Uma palestra que você tenha feito na Abras, por exemplo, que é uma instituição excelente que entende muito sobre paciente com Alzheimer, tá? Então vai lá. Eu já fiz uma palestra, eu já participei de uma palestra lá. Foi maravilhoso, R$20, gente. Às vezes a gente deixa de se desenvolver, acha que tudo é caro, mas não entende que isso é investimento. Tá bom? Se você não tem experiência nenhuma, vai fazer um trabalho voluntariado. Eu costumo falar assim, gente, tem gente que dentro da sua própria comunidade religiosa, você pode oferecer o seu serviço. Dentro do seu bairro, você pode dar um banho no leito em alguém, pode verificar sinais vitais dos idosos que estão lá. Antes de me formar, eu fiz a formação de coach, né? E depois eu precisei criar a experiência base. O que eu fiz? Peguei 10 pessoas e dei 10 horas de atendimento para cada pessoa, sem cobrar nada, para depois dizer que eu tinha 100 horas de atendimento. E foi de graça, mas a minha experiência em cada cliente foi única. E aí sim, eu tinha uma bagagem, sim, que eu tinha 100 horas de atendimento para serviço de coach, que depois eu comecei a atender, dar palestra, fazer tudo isso através dessas 100 horas que eu fiz gratuitamente. Então, nós precisamos gerar movimento na nossa vida. Antes que eu me esqueça, talvez, nesse momento que você vai lá se prontificar e fazer um trabalho voluntário, o seu trabalho seja tão bem feito que você seja contratada por essa instituição. Já parou para pensar? Né? Então, os estagiários muitas vezes não são contratados para trabalhar naquele local. Então, faça isso também, sabe? Se coloque à disposição. E eu tenho certeza que quando você gerar esse movimento para você, tudo ao seu redor vai começar a se movimentar e grandes oportunidades vão surgir. Pode ser que aquela cuidadora que trabalha lá vai lembrar de você para indicar para uma amiga. Por isso que eu falo, dentro de casa você não vai conseguir a oportunidade que você quer. Faça esse movimento para que grandes coisas aconteçam na sua vida. Ficar reclamando da situação que você está não vai abrir portas. Só vai fazer com que você se torne a pessoa mais chata do mundo. Entendeu? E aí que ninguém mais aguenta te ouvir e você continua reclamando da vida. Toma vergonha na cara e vai se movimentar. Me bate não, tá bom? E as habilidades e competências.
Por exemplo, você pode dar um exemplo de habilidades que você sabe cozinhar, que você sabe mexer com ferramentas lúdicas, que você sabe trabalhar com artesanato para estimular o idoso. Tem várias coisas que você pode colocar dentro da sua habilidade que vai agregar. Você é proativa? Né? Se você não é proativo e vai colocar, cuidado que você pode ser testada num processo seletivo e você fala que é proativa, que é pontual, mas chega atrasada e tá vendo um lixo ali, mas não tem coragem de pegar um papel para fazer. Então você não é proativa, entendeu? Então você não é pontual, tá chegando atrasada. Então é muito importante você colocar essas informações. Deixa eu ver. Coloque também suas características pessoais. Você gosta de trabalhar em equipe? Você tem facilidade de aprender? Então, tudo isso você vai colocar em habilidades e competências. Coloca, eu tenho facilidade de aprender, sou pontual, sou comunicativa, sabe? Eu gosto de fazer dinâmicas com o idoso, eu gosto de interagir com o idoso. Isso tudo vai mostrar quem você é, vai falar um pouco de você antes mesmo dele te chamar. Mas o importante de tudo também é você colocar verdade em tudo que você escrever. Porque quando é mentira, o recrutador vai perceber. O recrutador ele tem feito treinamentos para lidar, para entender essa parte comportamental do cuidador. Então ele percebe quando você está falando mentira, quando você está exagerando, porque através da linguagem corporal. A gente não consegue mentir, o nosso músculo não consegue mentir. E aí você vai começar a falar mentiras, ou você vai começar a trazer sinais que aquilo dali é uma mentira, ok? Então, tome cuidado com o que você vai colocar nesse papel tão precioso e eu espero que verdadeiramente você seja chamado. Construa esse currículo da forma que eu estou falando, porque eu vejo muitas pessoas falando assim, eu não consigo trabalho. Eu falo assim, mas e como está o seu currículo? Eu não tenho currículo, então é por isso que você não consegue trabalho, que no mínimo você está esperando que alguém arranje para você. Então, quando eu começo a me preparar para as oportunidades começam a acontecer. O problema é que você não fica preparada, você fica esperando que alguém vá fazer algo por você, e aí se alguém não faz, você fica com a bunda no sofá vendo Netflix, então vale a pena ver de novo 10 vezes as mesmas novelas. Então tá na hora de você começar a se movimentar. Lembrando que para buscar a oportunidade, você precisa ter disciplina, preparar o seu currículo de forma adequada, enviar para instituições, oferecer o seu trabalho também como voluntariado, e eu tenho certeza que você vai começar a construir. Uma coisa que é legal, teve alunas que foram fazer esse trabalho voluntariado, até para as pessoas que moram perto dela, e essas pessoas foram contratadas por essas pessoas que ela foi fazer simplesmente um trabalho voluntariado. Se disponha para o novo, se disponha para as possibilidades, que eu tenho certeza que as possibilidades vão correr atrás de você, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa live. Cuidei de 3 anos de uma idosa, infelizmente faleceu, mas como... então... Coloca todas essas dicas, coloca esses 3 anos, tá, Daiane, que você colocou, que você tá falando pra mim. E cada idosa, uma coisa também, tem gente que cuida de 2 idosos simultaneamente. Coloca isso também. Não que você queira cuidar de 2 idosos sempre simultaneamente, mas vai mostrar que você tem uma habilidade diferente das outras pessoas, porque eu não aguento cuidar de um idoso, imagine 2 ou 3 idosos, tá bom? Então... e aqui eu não estou dizendo se é certo ou errado, estou dizendo que isso acontece, tá? Que tem gente que cuida de vários idosos. E não é nem numa instituição de longa permanência, é na residência mesmo. Beleza? Então coloca isso. Talvez você esteja buscando uma nova oportunidade, que você só quer cuidar de um. Mas no momento que você diz para as outras pessoas que você já teve essa habilidade de cuidar, mostra que você tem jogo de cintura para lidar com as diferenças de idade, de patologia, tá bom? Então vai colocando essas informações. Eu espero verdadeiramente que você tenha gostado dessa live. Compartilha com outras cuidadoras. E, ao invés de ficar reclamando o tempo todo da vida, vai buscar novas oportunidades, vai buscar conhecimento, porque o conhecimento liberta e a ignorância aprisiona, ok? E divulga aí nossa live, dá curtida, dá coraçãozinho. E me ajude nesse processo de construção da Casa do Cuidador, porque eu crescendo, você cresce junto, tá bom? Beijo no seu coração, espero que tenha gostado
E daí, ó. Ah, Suzy, chegou agora, né? Não tem importância. Para quem chegou agora, assista a nossa live desde o início, que tá maravilhosa. Eu tô explicando detalhadamente todas as informações que precisam ser contidas nesse currículo maravilhoso, limpo, claro, objetivo, que vai trazer interesse para as pessoas que vão te recrutar. Tá? E olha, lembre que cuidador não cuida somente do idoso, ele cuida de pessoas enfermas, ok? Então existe, pessoas que fizeram bariátrica, pessoas que acabaram de ter neném, vários locais que você pode trabalhar, centro cultural, vocês podem trabalhar com idosos que viajam, que vai trabalhar como cuidador acompanhante, para viajar junto, enfim. Tem tanta coisa linda que o cuidador pode fazer. Então se prepare para esse mercado que tem crescido 574% e estão esperando profissionais qualificados. Enquanto vocês estão reclamando que não conseguem emprego, as agências estão reclamando que não conseguem profissionais qualificados. Então, se tem tudo isso, mercado crescendo, agência crescendo e você está sem trabalhar, você tem que começar a rever os seus conceitos e rever o que você não tem feito para conseguir essa oportunidade. E se você conseguiu trabalho através dessa dica que eu estou dando, por favor, compartilhe aqui com a gente, que vai ser maravilhoso saber que a sua vida mudou através desse conhecimento, através dessa palestra, porque eu me desafio muito vir para cá, nesse mundo corrido que tá, mas eu me sinto muito realizada e feliz e grata a Deus por compartilhar esse conhecimento. Então, que Deus te abençoe. Feliz Dia das Mães para você, que é mãe, que é pai, que é mãe também, para você que é avó e é mãe. Feliz dia, que Deus ilumine seu caminho e te proporcione uma novidade de vida, experiências novas, realizações. Beijo no seu coração e obrigada por ter curtido até aqui, tá bom? Tchau, beijo.